Então, nessa ação penal 504.6512, continuidade da depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, senhor ex-presidente, eu lhe fazia essas perguntas. Ainda não ficou claro para mim quem tomou essa decisão de não ficar com o apartamento ou se ela foi de fato tomada, porque o senhor, no depoimento prestado na condução coercitiva, o senhor utilizou essas expressões que o senhor teria decidido não ficar com o apartamento após a segunda visita da senhora, sua esposa, a esse apartamento. Foi isso ou como foi? Eu repito a mesma coisa. Uhum. Eu apenas não tenho clareza se a dona Marisa não me disse no mesmo dia que ela foi lá que eu não ia ficar com o apartamento. Eu tinha mostrado para ela que era inadequado o apartamento. Ela foi lá, acho que ela queria ver se podia ficar para vender, porque o apartamento, na verdade, é o seguinte: o apartamento nunca foi me oferecido antes da data que eu fui lá ver. E quando eu fui ver, eu não gostei. É isso. Uhum. E o senhor Léo não falou ao senhor que ia reformar o apartamento para ver se o senhor se interessava? O Léo disse que depois ia voltar a conversar comigo. Depois de todos os defeitos que eu disse, falou: vou te fazer uma proposta. E nunca mais conversei com o Léo. Quando a senhora, sua esposa, foi ao apartamento pela segunda vez e voltou dessa visita, ela lhe relatou ou o senhor perguntou sobre as reformas? Ele já acabou de explicar, Excelência. Ele já respondeu essa pergunta algumas vezes a Vossa Excelência. Comigo, sabe? E ela disse que não tinha gostado do apartamento mais uma vez. E como eu tinha insistido para ela que ela não gostava de praia e que eu gostava, sabe? Mas que ele era inadequado para mim, eu acho que ela tomou a decisão de não comprar. Certo. Mas a indagação que eu faço é se ela relatou ao senhor sobre não relatou, as reformas. Não relatou. E, lamentavelmente, ela não está viva para perguntar. Consta no depoimento que o senhor prestou também nessa condição coercitiva, o delegado perguntou ao senhor: a dona Marisa, quando foi eventualmente para ver se tinha interesse, como o senhor explicou, já tinha instalado a tal cozinha e elevador? O senhor respondeu: não tinha nada. Segundo ela, não tinha nada. Aí ele perguntou novamente: na segunda visita, nada? Nenhum móvel? Aí o senhor respondeu: nada. Ela relatou ao senhor ou não o estado das reformas? Não. E como é que o senhor explica essa resposta que o senhor deu no depoimento da condução coercitiva? Que ela disse que não tinha nada? É. Ela disse que não tinha nada. Ela mencionou então... Eu falei que depois dos 10 dias, eu não precisei a data, a Câmara disse que não tinha nada e que não queria mais o apartamento. Certo. Mas ela relatou ao senhor então que as reformas não tinham sido feitas, que a cozinha não tinha sido instalada? Eu não sei se é reforma. Ela disse que não tinha nada no apartamento. Estava do mesmo jeito que nós fomos lá. Uhum. O senhor presidente sabe dizer se a falta de realização dessas reformas ou de instalação de cozinha ou de instalação de elevador em agosto de 2014 foi um dos motivos pelos quais o senhor ex-presidente resolveu não ficar com o imóvel? Eu não ia ficar porque não tinha como ficar. E esse foi um motivo também que influiu na decisão ou não? Esse motivo foi que eu não tinha solicitado e não quis o apartamento. Excelência, eu sei que Vossa Excelência tem um relatório de questões previamente formuladas, mas eu pediria a Vossa Excelência que adaptasse esse rol de perguntas previamente formuladas a respostas já dadas pelo ex-presidente Lula, porque Vossa Excelência está repetindo muitas questões que, em respostas anteriores, ele já respondeu. Estou precisando de esclarecimentos aqui, doutor. Mas agradeço a sua consideração. O senhor ex-presidente comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Eu já disse que não. O senhor comunicou de alguma outra forma? Doutor, eu vou repetir. O apartamento estava no nome da minha mulher. Sei. Eu tinha dito em fevereiro que não queria o apartamento. Ela certamente pensava qualquer coisa de fazer negócio se ela fosse ficar com o apartamento. O senhor sabe se a sua esposa comunicou formalmente à OAS de que teria decidido não ficar com o imóvel? Não sei. Houve mais visitas ao apartamento pelo senhor ex-presidente ou por sua família após agosto de 2014? Nunca. Como as coisas se desenvolveram após as visitas de fevereiro e agosto de 2014 em relação a esse imóvel? Para mim, não aconteceu nada de novo porque eu não fui mais atrás. Depois que o José Aldelmário Pinheiro, Léo Pinheiro, foi preso em novembro de 2014, teve algum desdobramento ao assunto do triplex? Não.
Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com o senhor Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do pagamento da diferença entre o preço da unidade simples, cuja cota havia sido adquirida, e o preço da unidade triplex? Houve na reunião de 2013 que o Léo Pinheiro foi no Instituto conversar comigo. Estava junto comigo o companheiro Paulo Camoto, e o Léo começou a mostrar a ideia do apartamento. O Paulo Camoto perguntou: Léo, quanto que é o metro quadrado do apartamento? Eu não sei. Ele falou 6 ou 7 mil reais, 8, 6 ou 7, sei lá. Sei que o Paulo Camoto falou: então você sabe que vender um apartamento tem que ser vendido por preço de mercado. Eu sou contra o Lula comprar, mas ele comprar preço de mercado. Foi a única vez que discutiu dinheiro. Foi nessa reunião em 2013, então, pela primeira vez que se falou em triplex? Foi a primeira vez. Antes, não? Não. O senhor se recorda se, na ocasião, foi mencionada essa diferença de preço, os valores? Foi mencionado pelo Paulo Camoto. Uhum. Mas o valor exato que seria da diferente preço? Não. Em algum momento nas conversas do senhor ex-presidente com Léo Pinheiro ou com outros representantes da OAS, houve alguma discussão a respeito do custo das reformas da unidade triplex e do preço a ser pago? Não, nunca. Até porque não me falaram de reforma. O Ministério Público afirma que os custos da reforma foram de cerca de 1.277.000. Teria envolvido instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, readequação de dormitórios. Não houve, pelo senhor ex-presidente, nenhuma discussão mínima sobre isso? Nenhuma discussão. E como eu considero, doutor, esse processo ilegítimo e a denúncia uma farsa, eu estou aqui em respeito à lei, em respeito à nossa Constituição, mas com muitas ressalvas com o comportamento dos procuradores da Lava Jato. Perfeito, mas essa oportunidade que o senhor tem de se defender, esclarecer essas questões, certo? Então, eu vou pedir um pouco de paciência para o senhor ex-presidente. Eu tenho paciência, que perguntar coisa para mim de uma pessoa que já morreu é muito difícil. Sim, eu imagino. É muito difícil. Eu imagino, mas infelizmente a gente acaba batendo aqui pelo contexto, certo? Na mesma época dessas visitas que o senhor ex-presidente fez ao triplex, depois da senhora sua esposa, houve também reformas custeadas pela OAS no sítio em Atibaia? Esse é um outro processo, doutor, que quando chegar o inquérito, eu terei muito prazer de falar sobre isso. Certo. Existe um contexto aqui, eu indago apenas o senhor por conta desse motivo. Excelência, pela ordem. Existem algumas mensagens. Pela ordem. Mais uma vez, como foi dito no início pela defesa técnica, e baseado, repito, em decisões que Vossa Excelência proferiu nesses autos. Então, quando Vossa Excelência negou provas à defesa, Vossa Excelência foi muito claro ao afirmar que esta acusação diz respeito a 3 contratos firmados entre a OAS e a Petrobras e um apartamento no Guarujá. Então, eu pediria a Vossa Excelência que isso que já foi decidido também fosse observado neste ato, porque o ex-presidente está aqui para se fazer a sua autodefesa em relação a essas acusações. Se há outros procedimentos investigatórios que foram abertos em relação a outros temas, nós não podemos tratar aqui desses outros temas. Então eu pedi, até porque nós temos competências diferentes. Há temas tratados, como eu disse, no Supremo Tribunal Federal, há temas tratados em Brasília e outros locais. Então eu pediria a Vossa Excelência que o interrogatório, o momento da autodefesa, fosse em relação exclusivamente à delimitação já feita por Vossa Excelência nas decisões anteriores. Se for necessário, podemos rever a decisão de Vossa Excelência aqui para termos aqui presente qual é o real escopo da ação. Certo. Há algumas mensagens nos autos que estão juntados nesse processo, nos quais executivos da OAS se reportam a reformas desse apartamento do Guarujá, em conjunto com reformas desse apartamento de Sítio Atibaia. Apenas por esse motivo que eu insiro esse tema, mas assim, senhor ex-presidente, fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder se o senhor entende que não deve responder. A defesa técnica, Excelência,
tem essa posição já dita a Vossa Excelência e orientou o ex-presidente a promover a sua autodefesa em relação ao objeto da ação que foi indicado nas decisões de Vossa Excelência e que estão ali bem delimitados. Então, neste momento, a orientação, eu informo a Vossa Excelência que a orientação dada pela defesa técnica é para que o ex-presidente esclareça tudo o que for perguntado em relação ao tema da ação. Agora, não podemos aqui trazer outros temas que não são objeto deste processo, e eu peço vênia para repetir, de acordo com as próprias decisões proferidas por Vossa Excelência. Certo. Excelência, mais uma vez, a defesa de Paulo Okamoto quer registrar que até hoje não teve acesso à integralidade das mensagens que Vossa Excelência e o Ministério Público têm utilizado. E a defesa também requereu acesso à integralidade dessas mensagens e até hoje Vossa Excelência não permitiu esse acesso. Excelência, o Ministério Público gostaria de acrescentar aqui que existem diversas evidências juntadas aos autos, diversos documentos que foram juntados aos autos que demonstram que as benfeitorias realizadas no sítio e do triplex estão relacionadas. Então, o Ministério Público entende que o esclarecimento dessas mensagens constantes na própria denúncia, no teor da denúncia, são importantes para demonstrar o contexto e o relacionamento entre os denunciados. Excelência. O momento está em perguntas ao juízo, não Vossa Excelência. Estou fazendo uma parte, doutor, pela ordem, doutor, o senhor fez o seu à parte, eu estou fazendo a parte em nome do Ministério Público, representando aqui Excelência. uma Nós acusação. não tivemos acesso às mensagens. Vossa Excelência pode ter tido acesso. O senhor teve acesso a todas as mensagens que foram juntadas à denúncia desde o evento 1, doutor. Jamais a defesa teve acesso aos telefones e a possibilidade de acesso à integralidade dessas mensagens. Nós tivemos acesso ao que o Ministério Público juntou. Isso é muito diferente. Excelência, o interrogando... Excelência, perdão. O interrogando se reserva o direito de esclarecer todos os aspectos relativos ao outro imóvel, qual seja o sítio, no processo que trata especificamente deste assunto. Ele se reserva esse direito, ponto. Perfeito. Bem, como eu adiantei, as questões foram postas, e assim, senhor presidente, eu, para ser muito franco, eu só faço essas indagações porque elas estão em conjuntos aqui de mensagens dos executivos da OAS. Mas o senhor fique absolutamente à vontade para exercer o seu direito ao silêncio e não responder. Eu compreendo muito bem. Doutor, eu já estou respeitando a orientação da defesa, eu já ouvi o doutor, e a questão está posta dessa maneira, certo? Então, não mais interferência, doutor. Mas Vossa Excelência tem que me dar o direito da palavra. Eu acho que a defesa... Doutor, nós estamos a ouvir o acusado, mas não o defensor. É que Vossa Excelência fez novas considerações, agora disse direito ao silêncio. Não se trata disso. O que nós estamos pedindo a Vossa Excelência é que as perguntas formuladas fiquem circunscritas ao objeto da ação. Eu repito, se nós pudermos aqui reler a decisão de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência delimitou o objeto da ação, Vossa Excelência não fala de sítio. Então vamos reler se for o caso. Certo, então vamos seguir aqui. Na mesma época, senhores presidente, em que foi reformado esse triplex, consta na acusação e mensagens no texto que foram também realizadas reformas pela OAS no sítio em Atibaia. O senhor confirma que houve essas reformas? Doutor, deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém que quer a verdade sobre mim, sou eu mesmo. Perfeito. Então, quando chegar o processo do sítio de Atibaia, eu terei o imenso prazer de estar aqui respondendo a verdade absoluta sobre aquilo. Tá? Eu agora acho que é importante resolver o problema do triplex, porque o Ministério Público fez uma acusação, sabe, eu diria, baseado em denúncias de imprensa, porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esse órgão de imprensa, e eu quero falar. Eu tenho o direito de falar porque não requisitei, porque não recebi, porque não paguei, sabe, um apartamento que dizem que é meu. Perfeito. Então eu quero resolver o problema do triplex. Certo. Como Depois essas reformas passarem teriam horas. sido efetuadas juntos, então eu mantenho essa pergunta ao senhor. Mas sigo adiante. O senhor ex-presidente tratou com executivos da OAS, com Léo Pinheiro, por exemplo, dos projetos de reforma do triplex, da implantação da cozinha do triplex
e igualmente dos projetos de reforma do sítio em Atibaia e da implantação da cozinha do sítio em Atibaia? Não. Foi identificado no aparelho celular utilizado pelo presidente da OAS, José Aldelmário Pinheiro Filho, troca de mensagens em 12 e 13 de 2 de 2014 com Paulo César Gordilho, diretor técnico da OAS, da qual é possível inferir que, segundo o Ministério Público, os destinatários da cozinha instaladas pela OAS naquele mesmo ano no apartamento 164A e no sítio Atibaia seriam o ex-presidente e sua esposa, segundo o Ministério Público. Eu vou lhe mostrar aqui essas mensagens. Quando chegar, doutor, eu não vou responder. Quando chegar a Atibaia, eu responderei tudo que perguntar sobre Atibaia. Certo. Só isso. Quando chegar, eu responderei tudo que tiver de Atibaia. Mas essas mensagens aqui tratam do apartamento de Guarujá também. Não sei se o senhor quer com relação ao apartamento do Guarujá, qual é a pergunta? É que eu estou lhe mostrando esse documento. Não sei se o senhor vai querer ver antes de responder. Consta ali nessas mensagens: o projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Eléo Pinheiro, amanhã às 19 horas. Vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. O senhor Paulo Gordilho, o Guarujá também está pronto. Em princípio, amanhã às 19 horas. Ela não voltou mais no Guarujá. O senhor Paulo Gordilho, quando foi ouvido aqui, mencionou que ele, nessas mensagens, tratava da reforma do projeto da cozinha do sítio de Atibaia e do projeto do Guarujá. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Do sítio de Atibaia, eu responderei tudo, doutor Moro, com o maior prazer, quando tiver aqui o processo de Atibaia. Certo. Também a denúncia menciona uma mensagem enviada em 10/3/2014 por empregado da OAS, a José Aldelmário Pinheiro Filho, e na qual é feita a seguinte afirmação: Dr. Léo, o Fernando Bittar aprovou junto à dama os projetos tanto de Guarujá como do sítio. Só a cozinha Kitchens completa pediram 149 mil ainda sem negociação. Posso começar na semana que vem? É isso mesmo? O senhor tem conhecimento se a OAS cuidou desses projetos da cozinha Kitchens do apartamento de Guarujá juntamente com o do sítio, não, Atibaia? Não tenho conhecimento. O senhor saberia explicar essa mensagem? Eu não sei. A mensagem me parece que é com uma conversa que fizeram com o dono da chácara, o Fernando Bittar. Dr. Léo, Fernando Bittar aprovou junto à dama. E também isso. A referência do senhor Léo Pinheiro sobre isso é que dama seria a senhora sua esposa. São mensagens, pela ordem, são mensagens trocadas entre terceiros. Então, Vossa Excelência precisa esclarecer ao ex-presidente que são mensagens trocadas entre terceiros. Não, eu esclareci, doutor. Mas eu não posso responder, doutor. Eu não posso responder por e-mails ou por telefonemas entre terceiros, doutor. Uhum. Eu aqui posso muito responder pelo que eu fiz ou pelo que eu não fiz. Perfeito. As elucubrações do Ministério Público, eles responderão. Consta também no mensagens trocadas entre executivos da OAS, está no laudo 1475, uma mensagem relativa a esses projetos de reforma e cozinhas, no seguinte sentido: ok, vamos começar quando? Vamos abrir 2 centros de custos, um Zeca Pagodinho Sítio e segundo Zeca Pagodinho Praia. Eu indago novamente o senhor não teve conhecimento do tratamento dessas reformas e implantação de cozinha dos apartamentos do Guarujá e do sítio de Atibaia concomitantemente pela OAS? Você sabe que no depoimento do Léo, quando eu ouvi ele falar Zeca Pagodinho, eu até gostei, porque eu gosto muito do Zeca Pagodinho. Uhum. E fiquei sabendo no depoimento, que ele nunca me falou que me chamava de Zeca Pagodinho. Mas não houve essa conversa, sabe, comigo. Se houve entre eles, é problema deles. E o senhor também não tem conhecimento, então, não, de que eles teriam tratado esses assuntos em conjunto? Não. Da reforma do Comigo, apartamento não. E da cozinha, Comigo, juntamente com o sítio Atibaia? Toda vez que Vossa Excelência fizer referência ao sítio de Atibaia, eu gostaria de ter presente aquela posição da defesa técnica pedindo a Vossa Excelência que se circunscreva e dê ao ex-presidente
o momento de fazer sua autodefesa em relação ao real objeto desta ação. Quando for a oportunidade de falar sobre o sítio de Atibaia em outro procedimento, ele falará. Então, pediria a Vossa Excelência sempre ter presente essa orientação da defesa técnica e esse requerimento já formulado e justificado nas decisões já proferidas por Vossa Excelência, circunscrevendo o objeto desta ação. Bem, como ficou claro aqui, as mensagens tratam juntos dos mesmos temas. Eu estou apenas perguntando, dando oportunidade ao senhor ex-presidente para se defender, doutor. Mas já fica consignada a sua posição, não precisamos voltar a isso. Eu gostaria só de justificar. Para ouvir o seu cliente, eu não tenho dúvida. Esse é um momento... Tem questões muito interessantes jurídicas a colocar, mas eu acho que nós temos que dar preferência para ouvir o senhor ex-presidente. Sim, mas a defesa também tem direito à palavra. Esse é um momento muito importante, realmente, em que o presidente está fazendo a sua defesa, a sua autodefesa. Eu considero um momento importante. Aliás, eu discordo de Vossa Excelência quando declarou em uma palestra que esse é um momento sem nenhuma importância. Acho que é um momento importante. Mas eu peço a Vossa Excelência que observe as suas próprias decisões anteriores. E se as perguntas sejam feitas com base naquilo que Vossa Excelência já definiu e aquilo que consta na denúncia. Até para que não prejudique o direito de autodefesa. Se tem alguma mensagem que faz referência a sítio de Atibaia, isso vai ser tratado no momento oportuno, mas não agora que nós estamos tratando, nesta ação, de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras, repito, e um triplex no Guarujá. Não há acusação aqui sobre sítio de Atibaia. Certo. Vamos continuar a questão do senhor ex-presidente. Senhor ex-presidente, como aparentemente consta nessas mensagens, os projetos da cozinha do apartamento em Guarujá e da cozinha do sítio teriam sido submetidos à sua esposa em 2014 para aprovação. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não tomei conhecimento. Esses projetos foram também submetidos ao senhor ex-presidente? Não. O senhor Léo Pinheiro esteve com o senhor ex-presidente no sítio de Atibaia ou em São Bernardo para discutir projetos de reforma do sítio de Atibaia e de reforma do triplex? Ele esteve lá com algum outro propósito no ano de 2014? Eu só quero... Eu entendo o seu papel como juiz, mas eu só quero que entenda o meu como depoente. Eu, sobre Atibaia, eu falarei tudo de Atibaia no processo específico de Atibaia. Uhum. O senhor tem que compreender que os executivos da OAS tratam isso de maneira conjunta. Daí a pergunta em maneira conjunta. Eles se responsabilizam pelo que eles falam e eu me responsabilizarei pelo que eu falo. Excelência, se o Ministério Público entendesse da mesma forma que Vossa Excelência, teria feito aqui também uma acusação em relação ao sítio. Vossa Excelência não vê na denúncia uma acusação em relação ao sítio. Pela ordem, o senhor não fala pelo Ministério Público. Não, eu não estou falando pelo Ministério Público. Não fala pelo Ministério Público. Eu estou dando... Este é o entendimento da defesa técnica, doutor. O senhor pode expor o seu entendimento, mas não do Ministério Público. E agora, se o senhor me permite... vamos esclarecer, então. Doutor Cristiano, se o senhor me permite, nós podemos citar diversas páginas aqui da denúncia, onde são, inclusive, retratadas as mensagens que relacionam os dois assuntos. Como já foi colocado por Vossa Excelência aqui, os assuntos foram tratados em paralelo, de modo que não há nenhum prejuízo à defesa dele esclarecer se assim for da vontade dele. Se ele quiser permanecer em silêncio, doutor Cristiano... Lei no Brasil. E a lei diz o seguinte, que a denúncia tem que delimitar os fatos de acusação. Eu peço a palavra pela ordem, presidente. Palavra, então. Eu advogo para a Petrobras, no caso. E tenho em mãos a cópia do ofício da Ordem do Advogado Brasil, que atendeu um requerimento do Dr. Cristiano Zanin Martins, para que fossem preservadas suas prerrogativas nessa audiência. E diz esse ofício que o presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativa da OAB deferiu o pedido formulado pelo advogado Cristiano Zanin Martins, designando o procurador-geral dessa seccional, Andrei Salamazo Pobel, que está presente, para acompanhar a audiência, que será realizada no dia 10/5 por esse douto juízo. E diz a Ordem dos Advogados, então, em resposta à sua petição: há de se atentar por óbvio, em que pese tudo o que circunda os autos,
que o objetivo da OAB Paraná não é o de causar tumulto ou embaraço para a realização do ato. Ao contrário, visa apenas somente auxiliar na manutenção da ordem jurídica vigente e na proficiência processual, o que trará benefícios a todos os atores processuais. Eu faço então um apelo, pessoal, de que as questões dessa natureza não descambem para uma confrontação pessoal em plena audiência, porque isso é prejudicial ao nosso trabalho conjunto. É um apelo que o advogado mais idoso lhe faz. Perfeito. Vamos então prosseguir. Se me permite, eu Não, gostaria doutor, também... já essa questão Doutor já foi Sérgio Moro, decidida. Não, está indeferido. Vossa Tá? Já essa questão Mas- já foi recorrente. Não, de maneira nenhuma. Eu vou fazer uma Não. ponderação também. Não, Mas Vossa doutor, Excelência, não Vossa tem a Excelência não palavra. sabe o que eu vou dizer. Nós vamos prosseguir, doutor. Excelência, Vossa Excelência tem conduzido as audiências todas durante esse processo de maneira objetiva e indeferido aos advogados e ao Ministério Público que fizessem perguntas que já tinham sido respondidas pelos depoentes. Então, eu peço a Vossa Excelência, em respeito ao ex-presidente e aos advogados com mais tempo de ordem aqui presente, que Vossa Excelência também faça essa autolimitação a Vossa Excelência, de maneira a perguntar exatamente o que é necessário para o seu convencimento quanto à inocência dos acusados. O momento é importante para isso. Mas que Vossa Excelência não repita, porque senão o ato ficará cansativo. Essa palavra de novo. Nós não poderemos criar desse interrogatório um confronto pessoal dos advogados com o juiz da causa. Isso é óbvio. Até contraproducente, como é elementar. Eu tenho a impressão de que os incidentes da audiência serão reportados com toda a fidelidade pelo nosso colega da ordem e os excessos que eventualmente surjam. Porque essa é sua obrigação aqui na Ordem dos Advogados, de retratar o comportamento das partes representadas e os incidentes. Terminei minha questão de ordem. Perfeito. Eu tenho minha questão de Não, ordem. já foi, essa questão já Não, foi eu tenho superada. direito de fazer O senhor, doutor, já colocou a questão Não, do doutor. O doutor está impedindo o seu cliente de responder. Não foi, é que, na Se o verdade, doutor entende que seu cliente não tem condições ou não Excelência. deve responder, Excelência. ele tem esse direito, É doutor. que pela lei, O doutor quer responder pela lei, pelo seu inclusive cliente. pelo estatuto da OAB, Tem uma subversão da ordem. pelo estatuto da OAB, eu Um gostaria dia de nós pedir. marcamos o interrogatório do doutor eu estou Cristiano. respeitando O a doutor todos. pode falar o tempo todo. Não, não é isso, eu não estou falando o tempo todo. Eu só Sim, tô, doutor, estou tumultuando a audiência. Parece Excelência, claro. eu Deixe sou- o seu cliente falar e esclarecer a verdade. Se ele quiser ficar em silêncio ou não responder, ele tem esse pleno direito. E Excelência, parece que o doutor não entende isso e quer falar no lugar dele. Eu acho que nós podemos prosseguir eu só ouvindo o gostaria- seu eu cliente sei. ou não. Me permita só Não, uma está posição. indeferido a sua colocação. O doutor já falou várias vezes aqui. caçando está a minha tumultuando. palavra? Não, não tem a palavra mais. Já colocou e foi indeferida essa questão, já foi resolvida. Bom, então, na verdade, o que se tem Já aqui foi é resolvido, a defesa. doutor. Até os outros advogados estão vendo que o seu doutor está turbando a audiência. Outros advogados assistentes da acusação. Então, eu estou aqui numa posição diferente do professor Dotti, certo? E tenho realmente uma visão diferente. Se eu O doutor não precisa ficar nervoso, doutor. Só queremos prosseguir. não o estou ato. nervoso, eu estou querendo, na verdade, toda vez que houver uma violência à lei, a defesa tem não só o direito, como o dever de fazer observância. Isso não é nenhuma confrontação com o juízo, professor. Exatamente. É uma congruência aqui entre os advogados. nesse ponto. Eu estou dizendo isso, que a Vossa Excelência é que delimitou a objeto da ação. Só isso. Toda vez que Vossa Excelência fizer uma pergunta fora do que está delimitado por Vossa Excelência em decisões anteriores, a defesa vai sim registrar e vai impugnar a pergunta. Certo. Doutor, eu ouvi pacientemente suas questões. A questão que eu já falei aqui, em mensagens de provas que existem no processo, executivos da OAS tratam a reforma do apartamento do Guarujá junto com a reforma do sítio Atibaia. Esse é o único motivo que eu coloco essas questões ao senhor ex-presidente, porque fazem parte do conjunto probatório. Jamais disse que isso faz parte do objeto da acusação. Mas eu entendi a posição de Vossa Excelência e coloquei muito bem claramente para o senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente tem aqui todos os direitos preservados, inclusive o direito ao silêncio. E se o senhor ex-presidente não se sente confortável em responder ou não queira responder essas questões, ele tem esse pleno direito. Agora, as perguntas são feitas em cima do material probatório
que trata esses dois assuntos e, pelo menos, faz aqui a afirmação do Ministério Público de uma maneira conjunta. Então, está indeferido suas questões, doutor. E eu peço que, para que nós possamos ouvir o seu cliente ainda hoje inteiramente, que o senhor retenha um pouco as intervenções. O senhor já falou isso mais de uma vez, certo? Vamos interromper.